Saúde às irmãs e aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nós vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através de lições. Assim, pedimos que esteja iluminando nossas mentes com a ação do Teu Santo Espírito e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje, irmãos e irmãs, é Tito, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O título da lição de hoje é Pastorear e se deixar pastorear. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente. Tito 3, versículo 8. Quem foi Tito? Por meio das cartas de Gálatas e 2 Coríntios, sabemos que ele era grego e foi um companheiro de Paulo na missão. Viajaram juntos para Jerusalém, Gálatas 2, de 1 a 3, e também foi enviado por Paulo como conciliador da igreja de Corinto, 2 Coríntios 7, 6, 8, 6, 8, 16 e 17. Já que esta tinha uma difícil relação com o apóstolo, pois, depois dessas experiências, foi para a região da Dalmácia, região do Império Romano, que hoje corresponde à Croácia, e também para a ilha de Creta. A atuação missionária de Tito parece ter sido de extrema relevância, pois uma carta foi enviada a ele quando estava em Creta. A partir dessa carta, podemos conhecer um pouco da realidade das irmãs e irmãos cretenses e das dificuldades e experiências vivenciadas por Tito. Tito, ele era uma pessoa assim como cada um de nós, que foi alcançada pelas boas novas da salvação em Jesus Cristo. Paulo, preocupado com a igreja, ele buscou orientar Tito, que estava se tornando um dos líderes da igreja também. Então ele traz ensinos, orientações, instruções para Tito, para que ele pudesse compartilhar com a igreja que estava crescendo em cidade, em povoado. Deus os ama também, por isso nos deixou como herança esta mensagem, este livro. Precisamos pastorear. A carta enviada a Tito é uma carta de pastoreio. Todo o seu conteúdo assume a função de orientar Tito em sua atuação pastoral com o povo de Creta. O início desta carta nos mostra que essa comunidade vivenciava um tempo de desorganização. Tito 1 a 5. Problemas com disciplina, versículo 7. E com falsas doutrinas, versículo 11. Era uma igreja na época que estava crescendo, estava se desenvolvendo e tinha problemas. Por isso Paulo ele encontra em Tito um instrumento para que possa ser bênção na vida de igrejas. E assim prepara esta carta com instruções para que ele pudesse seguir e colocar em prática. A fama dos cretenses não era nada boa. O próprio Paulo cita um poeta cretense chamado Epímenes, que define o seu povo como mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos, versículo 12. Obviamente que toda generalização é muito perversa, mas, inegavelmente, pelo menos nas igrejas, certos problemas de conduta estavam acontecendo. Assim percebe-se que a tarefa de Tito não foi nada fácil. A carta tinha o objetivo de orientar, pastorear e animar Tito diante desse desafio missionário. Como em todas as épocas e períodos da existência humana, há problemas, porque os seres humanos são seres problemáticos. Cada um tem um pensamento, uma cabeça diferente. E assim como havia problemas na sociedade, no mundo da época, esses problemas também estavam ocorrendo na igreja. Por isso Paulo se preocupa em instruir Tito para que pudesse enfrentar esses desafios,
para que pudesse ensinar a igreja, as igrejas nascentes. Precisamos ser pastoreados. Como organizar aquela comunidade? Paulo instruiu o estabelecer critérios para as funções exercidas na igreja, 1, de 5 a 9. Ao analisarmos esses critérios, percebemos que eles apontam para uma conduta ética, condizente com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Para o exercício ministerial da igreja, era preciso que as pessoas escolhidas tivessem um bom testemunho pessoal, familiar e comunitário. A vida íntegra deveria começar em seu coração, em casa, para depois expressar-se na igreja. Essa é a realidade que Paulo traz para Tito, para que ele possa ser uma bênção, instrumento de Deus para a igreja no mundo. Precisa começar nele, depois em sua família, se expandir para a igreja e para a sociedade, porque é necessário que a igreja tenha ética, moral, seja uma igreja preocupada com o mundo, com a sociedade, para ser bênção no mundo, ser sal da terra e luz do mundo, ter um bom testemunho na humanidade. Esse é um grande desafio. O exercício ministerial implicava em ter poder, condições, tanto para exortar pelo reto ensino, quanto para convencer os que contradizem. Versículo 9. Isso porque a comunidade vivenciava uma série de conflitos teológicos, versículos 10 a 14, além de um discurso que não se refletia na prática, versículo 16. Esse era um problema que estava acontecendo na igreja, a hipocrisia. Pessoas falsas, mentirosas, egoístas, pessoas que não vivenciavam de fato as boas novas de Jesus. Por isso, Paulo traz essa preocupação, esses ensinos para Tito. O que ensinar naquela comunidade? A sã doutrina, Tito 2:1. Paulo é bem explícito quanto a isso. Ele sabia que conhecer a sã doutrina implicava num comportamento coerente com a verdade ensinada. A doutrina sã colaboraria com uma reta conduta pessoal, que por consequência proporcionaria à comunidade relações saudáveis e cordiais, versículos 2 a 10. Certo da limitação humana, Paulo destacou que tais mudanças e comportamentos seriam frutos da graça de Deus sobre sua igreja, e também alertou que deveria ser a conduta de quem aguardava, com esperança, o regresso de Jesus Cristo, versículos 11 ao 14. Por isso, Paulo se preocupou sobre o que ensinar para a igreja através de Tito. Por isso, ele envia essa carta com instruções, ensinos para Tito, para que ele pudesse aprender, pôr em prática, ensinar e levar adiante. Obviamente que ao cumprir tais orientações, Tito teria problemas e muita resistência. Como superaria isso? Paulo aponta a necessidade de exortar e repreender a igreja com toda a autoridade, não permitindo que ninguém o desprezasse. Versículo 15. Vale destacar que a autoridade em nada tem a ver com autoritarismo e de forma alguma pode desencadear nele. Há uma grande diferença entre autoridade e autoritarismo. Paulo ensina a Tito que ele deveria colocar em prática a autoridade que ele tinha no nome de Jesus para orientar, ensinar e corrigir membros da igreja que estavam pendendo para as coisas do mundo, estavam buscando mais do mundo do que em Jesus. No capítulo 3, o autor da carta justificou a importância do respeito às autoridades. E como Tito poderia fazer isto? Lembrando-lhes da importância da obediência, Tito 3:1, do respeito e cordialidade com as lideranças estabelecidas e as demais pessoas, versículo 2. Paulo falou a partir da sua própria experiência, nunca se isentando de que passou por momentos ruins, em que suas atitudes não eram dignas de aprovação, versículos 3 e 4. Paulo assim instrui a Tito que as autoridades estabelecidas devem ser respeitadas. Por isso, nós, como membros da Igreja de Jesus, precisamos orar e interceder constantemente pelas nossas autoridades governamentais, militares, políticas, institucionais. Orar e interceder, porque a vontade de salvar de Deus é para toda a humanidade e não para algumas pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. É a graça de Deus que opera a mudança na vida das pessoas. Tito, de forma confiante, deveria apontar a importância dessa mudança, a fidelidade de Deus e também a esperança gerada por seu amor, versículo 8.
Assim, o ensino com autoridade e não com autoritarismo seria marcada pelo fato de Tito não se envolver em discussões desnecessárias, versículo 9, nem impor desrespeitosamente seus ensinamentos, versículos 10 e 11. Como membros da Igreja de Jesus, não devemos gastar tempo naquilo que não é útil, naquilo que não traz edificação, conversas torpes, discussões, tudo aquilo que realmente não edifica a igreja, não nos edifica, não deve fazer parte da nossa vida. Não devemos investir tempo nessas coisas, que para nós são bobagens. Devemos buscar o que edifica a nós, a família, a igreja, a sociedade, ao mundo, à humanidade. A carta termina com recomendações a respeito da trajetória missionária a ser seguida por Tito, versículo 12. Ele deveria dirigir-se a Nicópolis quando outro missionário chegasse a Creta, Tito 3:12. Em seguida, Paulo recomenda que ele cuide e colabore na formação de outras lideranças, 13 e 14. Suas últimas palavras são de saudação aos amigos e amigas fiéis, versículo 15. Paulo ensina também a Tito para que ele deveria preparar lideranças quando saísse dessa igreja, porque indo de igreja em igreja, de cidade em cidade, povoado em povoado, era necessário deixar líderes saudáveis, comprometidos, conscientes, para pregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Um coração ensinável. A partir da carta de Tito, podemos traçar algumas considerações sobre a nossa atuação ou liderança ministerial. Pastores e pastoras, líderes de igrejas e todos nós, membros da igreja, que não temos, no momento, um cargo, uma função, um ministério, devemos nos comprometer com essa atitude de pastorear e sermos pastoreados, ensinar e sermos ensinados. Isso é muito importante para nós. A importância do discipulado. Ninguém nasce sabendo. Ser uma pessoa cristã é viver em constante processo de discipulado, isto é, sob a orientação dos ensinamentos de Jesus. Isso requer um coração ensinável, disposição para aprender e humildade para reconhecer que não se é autossuficiente. Em nossa atuação ministerial, precisamos de pastoreio, precisamos de humildade e disponibilidade para ouvir a orientação de outras pessoas sobre o nosso trabalho. Paulo foi pastoreado por homens e mulheres, Romanos 16:3, Romanos 16:2, e assim pastoreou outras pessoas. Tito recebeu o pastoreio de Paulo e pastoreou a igreja de Corinto, da Dalmácia e de Creta. Nós devemos estar constantemente aprendendo para poder ensinar. O discipulado era uma marca concreta e real da igreja naquela época e deve continuar a ser o discipulado. No discipulado, nós discipulamos, nós ensinamos, nós aprendemos. Paulo pastoreou, discipulou a Tito para que ele pudesse continuar a pastorear e a discipular também outros discípulos para que pudesse haver uma multiplicação. Esse é o desejo, a vontade e o foco de Deus para nós, para a Igreja Terrena de Jesus, atualmente e sempre. A importância do testemunho pessoal e na família. Uma placa que circula em nosso meio, aliás, uma piada que circula em nosso meio é aquela que a esposa e o filho de um líder religioso desejam se mudar para a igreja, pois o comportamento daquele homem na igreja era muito melhor do que em casa. Infelizmente, há muito de verdade nessa piada. Esse é um grande desafio para quem exerce uma liderança ou tem uma engajada atuação missionária. É uma piada triste, é algo que nos traz um alerta de que nós, como membros da Igreja de Jesus, líderes ou não, devemos ser na igreja e devemos ser em casa e devemos ser no mundo. Termos um testemunho digno, um testemunho fiel, um testemunho louvável. Devemos ser bênçãos na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, no mundo. Onde quer que sejamos, devemos ter um comportamento que denuncie que somos crentes em Cristo, realmente, de fato, e tenhamos um testemunho saudável que edifica. Não algo que nos aponte, sermos algo em casa e sermos diferente na igreja ou outros locais. Devemos tomar um grande cuidado em relação a isso.
Nosso primeiro campo missionário é nossa família. Muitas vezes exortamos as pessoas na igreja a terem certo comportamento em suas casas, respeito aos filhos e filhas, vida de oração com a esposa ou marido, culto doméstico, paciência, demonstração gratuita de afeto e assim por diante. E nós temos agido assim? A sã doutrina quer nos providenciar a mudança de comportamento que anunciamos para as pessoas. Encontramos na graça de Deus o estímulo e a força para tal mudança. Realmente, o nosso lar, nossa família, deve ser visto como um campo missionário, assim como a igreja. O mundo à nossa volta deve ser visto como um campo missionário. Somos cristãos e cristãs e devemos alimentar da palavra do Senhor, de Deus, que Ele seja nossa fonte de inspiração constantemente. A importância de abrir mão do autoritarismo. Já não vos chamo de servos, mas de amigos. João 15,15. Com essa expressão, Jesus Cristo apontou o caminho que ele seguiria em sua liderança, a amizade. Sem abrir mão das funções e exigências que os nossos cargos estabelecem, precisamos ter muito cuidado com a maneira que atuamos, enfiar goela abaixo. Nossas convicções e projetos não aproximam ninguém, pelo contrário, isso afasta. Saber dialogar, esperar, falar e também saber a hora de calar são fundamentais para a nossa atuação missionária. Nós não devemos agir como se fôssemos o dono do mundo, o rei do mundo, o sabe tudo, que não precisa mais aprender. Muito pelo contrário. Sendo pastores e pastoras, líderes e membros da igreja, devemos constantemente nos colocar nessa atitude de aprender, dialogar, falar, compartilhar, discutir, tudo em amor, numa atitude de humildade, para que possamos sempre estar em comunhão. Possamos edificar a igreja, edificar a família, edificar o mundo com a nossa presença, o nosso testemunho. Conclusão. Quando nos colocamos à disposição do Senhor, muitas vezes nos surpreendemos com as dificuldades que se apresentam. Nos sentimos ínfimos e até amedrontados. Na missão existem tarefas de todo tipo, mas em todas elas, Deus nos capacita e se Ele nos escolheu, tenhamos a certeza de que nos orientará a fazê-las. Não despreze a ajuda de outras pessoas em seu trabalho. Realize-a com temor e tremor e ame todas as pessoas que Cristo colocou ao seu redor para que você as auxilie. Deus nos deu uma missão na face da terra. Sendo líder ou não, temos uma missão. Temos um testemunho saudável, um testemunho de fato, um testemunho de vida. Possamos compartilhar do amor de Deus, levar os ensinos de Jesus para as pessoas. Mesmo que tenhamos pouco estudo, pouco conhecimento, algo nós aprendemos no decorrer dos anos que passamos na igreja, ouvindo mensagens, estudos, instruções, conselhos. Nós temos uma bagagem cultural, uma bagagem evangélica, uma bagagem de testemunho de vida para compartilhar com as pessoas. Há muita gente sofrendo hoje nesse mundo. Há pessoas sofrendo nos lares, nas igrejas locais, na sociedade, no mundo, na nação. E Deus conta com cada um de nós, homens e mulheres, para que possamos apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, darmos o nosso melhor. O mínimo que pudermos fazer será grande para o reino de Deus. Deus conta conosco, minhas irmãs, meus irmãos. E assim, temos algumas questões para serem respondidas em casa. E havendo dúvida, nos comunique. Quais são os desafios de liderar uma comunidade, um grupo pequeno, uma sociedade ou um ministério? Quais são os desafios de obedecer e respeitar as lideranças instituídas sobre as nossas vidas? São questões profundas que possamos responder, discutir e, havendo dúvidas, possamos compartilhar. Assim, vamos agradecer a Deus por mais este momento, que podemos aprender algo mais da palavra de Deus através dessa lição. Obrigado, Senhor Deus, por mais este dia de vida, mais este momento em que, onde quer que sejamos, possamos aprender algo mais da Tua santa palavra, baseada nas Escrituras, através de lições. E assim te agradecemos por mais este momento, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Receba a bênção e a paz que excede toda compreensão. Guarda os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Deus abençoe minha irmã, meu irmão. Um abraço fraternal em Cristo Jesus. Amém.